Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu sou apaixonado e tenho me apaixonado cada vez mais, cada momento que eu entro na pesquisa. É um material ainda escasso, então é um material para a gente trabalhar muito e é um paradoxo. Como assim, professor? Nós vivemos numa cidade onde a arte espalha literalmente pela cidade inteira, principalmente porque nós temos um centro histórico aqui de São Luís que tem mais ou menos um acervo de 4.000 prédios além da área tombada, né, que é a Praia Grande. Fora as igrejas de São Luís, que são únicas. Nós temos um acervo muito grande de igrejas que foram construídas entre os séculos XVII e século XIX, final do século XIX. Para você ter uma noção de como a gente tem um acervo riquíssimo e, ao mesmo tempo, temos poucas informações escritas sobre esse material específico, além da referência que eu vou dar aqui para vocês. Por isso, eu quero agradecer, né, a várias pessoas que ajudaram nesse processo de pesquisa. Eu coloquei a primeira imagem, né, que eu consegui no livro Olhos da Alma, que ela fica na igreja do Desterro, também conhecida pela igreja de São José do Desterro. A estátua do Cristo morto, Senhor morto, perdão, tem variação, que é uma estátua barroca com características maranhenses. Já explicar isso para vocês. Bom, para a gente poder falar dessa religiosidade, é preciso que a gente entenda primeiro como os jesuítas chegaram aqui no Maranhão, 1612, mais ou menos na época de fundação da cidade. Então, a primeira forma e manifestação de estrutura artística e educacional vem com os jesuítas da Europa. E isso vai sendo trabalhado porque aqui em São Luís, em particular, você tem uma quantidade muito grande de igrejas que estão associadas a ordens religiosas e pinturas e esculturas que automaticamente são reflexos disso. Então você tem igrejas, arquitetura, pinturas feitas nos tetos de igrejas ou paredes de igrejas e esculturas específicas ao longo do século XVII, 18 e 19 que vão contando parcialmente essas histórias. Não vou conseguir falar de todas, mas a gente vai fazer um processo de amostragem. Então, em 1538, Cristóvão Severino de Lisboa, tem que falar desse aspecto histórico, começa a fazer desenhos de animais e plantas que contam a história de São Luís. Depois, a gente começa a misturar esse trabalho de pesquisa com a religiosidade. Os jesuítas começam a ser professores e artistas, só que sozinhos, assim como aconteceu com o barroco brasileiro, eles não conseguiam fazer o trabalho. E eles começam a contratar artífices, ou seja, pessoas que dobrassem, quebrassem, esculpissem junto com eles. Então, os primeiros artistas maranhenses, aqui especificamente, são alunos e pessoas que trabalham com os jesuítas. E muitas dessas estátuas foram inicialmente produzidas por eles, mas foram feitas com acabamento de artesãos maranhenses que eram ensinados pelos jesuítas que vieram para cá. Por causa dessa situação, muitas das nossas esculturas aqui em São Luís do Maranhão e aqui no estado do Maranhão têm características indígenas, características mestiças, já que as influências são de artistas locais. Interessante perceber que não tem um registro sequer de qualquer artista, inclusive dos próprios jesuítas, porque eram muitos. Então, eles não faziam a arte deles, eles faziam arte para religião e não podia assinar. Isso era uma comum desde a Europa. Então, não se tinha concepção de ser artista. Estou fazendo uma obra tipo Cristo Morto, que ela está localizada na igreja de Nossa Senhora da Vitória, que vocês conhecem pelo nome de Igreja da Sé, ou a Catedral. Professor, essa aqui não é a mesma obra que o senhor mostrou anterior? Não, esse aqui é o Cristo Morto, eu vou voltar. Esse aqui é o Senhor Morto. São duas obras bem diferentes. Professor, obras diferentes, mas as características vão sendo diferenciadas, porque cada pessoa que mexia na obra, que às vezes não era uma pessoa só, acabava colocando o seu ponto ali específico, certo? Então, as oficinas de entalhe dos jesuítas, professor, o que é entalhe? Pegou um formão, pegou um martelo, começa a bater na madeira
que era o material mais comum aqui em São Luís, e essa madeira ou era daqui do estado ou vinha do Pará, e esse convívio acabou interferindo em obras religiosas, tanto maranhenses quanto obras religiosas de regiões vizinhas, né? E as primeiras escolas eram coisas muito discretas, onde vocês tinham jesuítas, padres que eram artistas, que ensinavam para pessoas daqui do local, né? Eles montaram um sistema de produção e esse sistema de produção era fazer várias esculturas em grande quantidade para atender toda a região. Então não era um trabalho específico de um artista, de uma obra. Eram várias obras baseadas nas demandas que existiam na época. Por causa disso, a necessidade de ter vários artesãos trabalhando nessas oficinas, né? Essas estátuas são chamadas de imaginárias. Então, todas as estátuas que a gente mostrar aqui têm essa nomenclatura. As madeiras, o acabamento, aproveitar os recursos locais, foram os processos de adaptação da escultura religiosa com características barrocas aqui em São Luís do Maranhão, né? Essas duas aqui, elas se encontram numa igreja chamada Nossa Senhora da Luz, lá em Paço do Lumiar. O pessoal que mora em Paço do Lumiar, Maiobão, tem uma igrejinha muito discreta, foi construída no início do século XIX. As duas estátuas aqui, elas são de madeira policromada, feitas em madeira, com tinta por cima. A primeira, Nossa Senhora do Rosário, a segunda, Nossa Senhora da Luz. Professor, elas praticamente são iguais. Elas têm a característica barroca, mas a característica mais predominante são os traços mestiços maranhenses, que diferem dos traços barrocos do resto do Brasil. Quais são esses traços, professor? Santos com cabelos encaracolados, caídos sobre os ombros, bochechas largas, roliças, né, minha cara redonda, e proporções atarracadas, mais baixinhos. Olhos maiores, amendoados, rosto largo, perdão, orelhas cobertas pelos cabelos, pescoço geralmente maior, bem mais largo. Apresentando para vocês as características que eu acabei de citar, todas elas. Por isso que as nossas estátuas têm esse padrão comum, né? Os altares das igrejas, as coisas mais pertinentes eram os retábulos. O altar principal é justamente aquele que você chega e ele fica atrás de onde o padre católico faz a missa. Nas laterais, você tem altares menores, nas igrejas antigas aqui de São Luís. Esses altares menores são chamados de retábulos e eles tinham que ser tão ou até mais expressivos do que o altar principal. Por causa disso, talvez seja uma das coisas mais interessantes nas nossas igrejas aqui de São Luís, são os retábulos. Quais são eles? Novamente as imagens barrocas. Aqui mostrei uma série delas, ainda também como referência o livro que eu adquiri, Olhos da Alma, de vários santos com aquilo que eu falei. Cabelos encaracolados, olhos amendoados, rosto mais largo, pescoço também bem mais largo. E o objetivo não era fazer essa anatomia correta, mas dar uma marca registrada ao nosso estilo de esculturas sacras, da arte sacra maranhense. Bom, falando do retábulo. Nesse caso, peraí, eu vou só adiantar, eu vou pedir e agradecer ao João Carlos Pimentel Cantanhede, que tem um trabalho de pesquisa sobre arte sacra maranhense, e as informações que eu consegui em grande quantidade foi a ele em função da pesquisa dele. Então, obrigado, porque além de artista, é historiador. E fez essa pesquisa desses retábulos que são daqui da região de São Luís do Maranhão, né, que vem também do Brasil. São 3 tipos de retábulos: o português, nacional português, né, o rococó e o outro, o joanino. Então, vou explicar para cada um de vocês. O português, ele é mais cheio de detalhes, como se fossem flores e plantas e assim por diante. São detalhes que lembram animais e partes de plantas, fitomórficos e zoomórficos. Então, é fácil você encontrar altares em igrejas aqui em São Luís com esse tipo de característica. O joanino vem de Dom João VI. Ele é mais sofisticado, mais limpo e ele tem elementos mais dourados. E o rococó é o mais expressivo, como o nome diz, é cheio de curvas, já que a gente estudou sobre esse estilo. Quanto mais curva e uma variação entre branco e dourado, mais rococó ele é. Na prática, esse aqui é um retábulo que é da Igreja da Sé, daqui de São Luís, que tem características do período joanino, né? Que é justamente essa coisa do douramento excessivo, certo? Só que não tanto, porque o excessivo é português. Esse aqui é a característica do altar-mor, da pesquisa do João Carlos, que eu pedi, porque
teve a gentileza de me passar informações, e ele tem características do estilo rococó. Como é que eu sei? Por causa dos efeitos de branco e detalhes dourados, que são as características da Europa. Professor, eu nunca tinha notado isso. E outra, os nossos anjinhos têm traços mestiços maranhenses, assim como os anjinhos de Aleijadinho, lá na região de Ouro Preto e regiões afins. Então, quem quiser, dê uma olhada nas igrejas, porque elas são literalmente museus a céu aberto. E estão abertas, pelo menos para você entrar e olhar. Olhe com outros olhos, literalmente. O estilo que vem a seguir é o estilo neoclássico, que veio da Europa junto com Dom João VI, porque ele estabeleceu o academicismo brasileiro, e esse estilo neoclássico chega no Maranhão. Professor, o que é o estilo neoclássico? Assistam essa aula, mas resumindo de maneira geral, nós temos uma série de monumentos que são prédios, que são casas, que são igrejas, inclusive a fachada do Teatro Arthur Azevedo, que tem esse estilo neoclássico. Sabe aquele frontão, aquela peça triangular que parece um templo grego? Grego. Pois é, nós temos prédios aqui em São Luís com essa característica. Nós temos igrejas aqui em São Luís com essa característica. Algumas delas sofreram reforma e foram tão alteradas que ganharam características neoclássicas. Exemplo de algumas igrejas dessas que partem do neoclássico até ou a inserção de outros elementos, que seria um ecletismo. A igreja de Santana, a igreja do Desterro, a capela de São José das Laranjeiras, a igreja da Sé. Algumas dessas igrejas já nem existem mais. Algumas foram demolidas em alguns governos para aumentar ruas, colocar prédios. Tem uma igreja que foi demolida numa rua que é bem conhecida aqui de São Luís, chamada Rua Grande, né? E você só tem referências. No lugar da rua dessa igreja foi construído um edifício de 8 andares, né, com edifício residencial. Então, muitas dessas estruturas foram se perdendo ao longo de ausência desse conhecimento, dessa necessidade de proteção do patrimônio público, histórico e artístico. Então, a pintura sacra daqui da gente, daqui de São Luís, ela tem muito a ver com o teto de igrejas. Você entra em algumas igrejas aqui, você encontra pinturas desse tipo. E onde pegar mais informação? Nesse exato momento, esse museu ainda não está aberto à visitação. Mas assim que estiver, dê um pulo. É do lado da Igreja da Sé, o Museu de Arte Sacra do Maranhão, que mostra toda a coleção, né, de acervo de obras sacras do Maranhão inteiro e daqui de São Luís, que é muito intensa. Vale muito a pena. Né? O que a gente encontra lá? Obras de imaginárias, né, peças de santos, em ouro, ourivesaria, ouro e prata, elementos do século XVII, XVIII, XIX e estilos entre maneirista, barroco, rococó e neoclássico, que são influências europeias que são muito presentes. São Luís é um museu a céu aberto. Você não precisa nem entrar nas igrejas. Já de fora você já tem essa referência. Como assim? Né? Por quê? Porque a gente vai falar dessas características. Por exemplo, as pinturas que a gente encontra, deixa eu mostrar aqui, facilitar. As pinturas que a gente encontra são pinturas que foram adaptadas aqui. Essa aqui, por exemplo, é da Igreja da Sé, né? Fica na nave central, a parte principal, e esta aqui, perdão, essa aqui fica no altar principal, né? Ela é reduzida, é um elemento menor, e esta aqui fica na parte principal. Ambas passaram por reformas. E as reformas a primeira, ninguém sabe quem é o autor. A segunda, você tem um autor definido, né, que é o João de Deus, atualmente, mas os registros foram perdidos. E você tem uma série de pinturas em igrejas que ninguém faz ideia de quem fez. Mas tem que ser feita a referência das características dos medalhões que aconteciam no Brasil. Tem influência rococó por causa das curvas, tem influência das ilusionistas europeias e tem influência extremamente religiosa. Então você não pode deixar, e até porque na hora que você entra numa igreja dessa, como é o caso da Igreja da Sé, a ação é instantânea. Né? Aqui em São Luís a gente diz, égua, já olha para cima por causa da grandiosidade que é a obra. Bom, nesse exato momento, a gente vai fazer um processo de compreensão de 5 apenas igrejas de São Luís. Né? Conheçam essas igrejas. Primeira delas, Igreja da Sé, também chamada de Nossa Senhora da Vitória, e atualmente ela tem o estilo neoclássico, porque ela só tinha uma torre. Apresentando para vocês a Igreja da Sé ou Igreja Nossa Senhora da Vitória, que é tombada pelo patrimônio histórico nacional. Professor, eu já vi essa igreja. Vocês estão vendo essa fachada bem aqui? Essa fachada aqui é do ano de 1922, é a última reforma, porque originalmente ela, né, já volto
Originalmente ela era assim. Essa era a Igreja da Sé antes de 1922. Essa é a Igreja da Sé atualmente. E esse prédio aqui do lado é o Museu de Arte Sacra. Visitem. Professor, já passei nessa. Tem uma feirinha do lado. Tinha, né? Não sei quando vai voltar, mas vai voltar. O que ela tem de interessante? Essa igreja ela foi construída, né, no século XVIII e ela foi reformada no século XX e ganhou novas características, esses elementos que eu estou falando para vocês. O altar principal, onde tem aquela primeira pintura, e o pátio ou a nave onde assiste. Ela é literalmente um museu a céu aberto. Basta entrar e tentar entender. Próxima igreja. A igreja de São José do Desterro, que a gente chama comumente de igreja do Desterro. Ela demoliu, ela caiu. Um escravo, um trabalhador chamado José Lé, começou a erguer as paredes da primeira demolição, que ela caiu, a parede caiu realmente sozinho. Depois a comunidade abraçou, mudaram a posição da igreja, passou por abandonos e problemas, mas o interessante é a data que ela foi construída, que ela foi demolida e como ela ficou e permanece até o dia de hoje. Né? É a igreja mais antiga de São Luís. E tem uma história gigante que não vai dar para a gente falar, porque a gente ia passar só a aula inteira falando da igreja do Desterro. Essa foto ela é recente. Essa foto é da parte interna, que é uma capela muito simples, mas extremamente histórica. E não coloquei a foto atual, antiga. É a mesma. Ela não mudou absolutamente nada. Ela tem uma influência meio oriental, só tem uma torre, que é uma coisa interessante, né? Até porque quanto mais torre a igreja tinha, mais imposto ela pagava, certo? Próxima igreja. Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Vamos na prática. Vocês conhecem ela porque ela tem um estilo muito gótico. Não existe gótico aqui em São Luís. Existe a influência gótica. A igreja atual, Nossa Senhora dos Remédios, a igreja antiga. Passou por reforma, passou por problemas, algumas demolições, paredes caíram, e ela foi colocada num local privilegiado, né? Teve todo um processo de influência onde ela tem 3 portas, o que era incomum, arcos ogivas e uma torre de sino apenas, que é no meio. Coisa rara de acontecer no Brasil. Geralmente são laterais. Em cima, os 4 santos, né? 4... acho que São Santo é Lucas, João, esqueci o termo. Lucas, João, Mateus, Marcos. Né? Vitrais que vieram da Alemanha. E uma característica única. Ela é eclética, ela é gótica, parece uma catedral gótica, mas não é. Rosáceas e janelas feitas no século XX que foram reformadas inúmeras vezes. Século XIX, perdão, que foram reformadas inúmeras vezes. Vale a pena que você passe ali na beira-mar, ela está bem iluminada à noite. Penúltima igreja, né? Essa aqui é a Nossa Senhora dos Remédios ainda, muito bonita internamente. Penúltima igreja, a igreja de Santo Antônio. Essa aqui eu vou demorar um pouquinho porque tem umas coisas bem interessantes. O Papa João Paulo II, quando veio ao estado do Maranhão há muitos anos atrás, em 1990, ele foi acolhido dentro do seminário do convento, né, do lado da igreja de Santo Antônio. Por quê? Porque a igreja foi construída depois. Primeiro eles construíram um convento de São Francisco, depois mudou o nome e só lá pelo ano de 1867 é que a igreja em si foi construída. O interessante dessa igreja, ela serviu de base para a reunião sobre a... Cadê? Deixa eu me localizar, Dominice. Revolta de Beckmann. Eles usaram a igreja para começar a discutir sobre a... O professor já viu isso em história. Onde é que fica essa igreja? No centro da cidade, tem uma praça em frente, né? Justamente em homenagem a Santo Antônio, tem largo ali, está meio largado agora, mas o interessante é você perceber que uma figura também chamada Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, fez um sermão que vocês já estudaram várias vezes, chamado Sermão dos Peixes, chamando maranhense de preguiçoso. Errado, ele não estava em parte, né? Que ele falava sobre a escravização dos índios, ou seja, a igreja tem um histórico gigante da própria história de São Luís do Maranhão, apresentando para vocês a igreja e o convento de Santo Antônio. Pessoal, ela está precisando de uma reforma, né? Ela parece um castelo medieval, ela só tem uma entrada, diferente das igrejas maiores, e o que chama a atenção é justamente as torres que lembram um castelo medieval, porque o objetivo era esse, né? Fazer menção a Santo Antônio, entre outros. Como ela era no início do século XX e como ela é atualmente. Vocês podem ver que não teve muita alteração, diferente das outras igrejas. E por último, a igreja de São João Batista, que essa tem uma história interessante.
o então governador da época, né, para evitar que fosse descoberto a amante, ele fez uma promessa para São João. Se o caso não fosse descoberto, ele construiria a igreja e foi feita a igreja de São João, que é ali perto da Rua Grande, né? Conheço essas igrejas, vale muito a pena. Eu vou deixar vocês com a imagem da igreja de São João, porque a história é bem interessante e ela é feita em homenagem ao período junino, tanto é que tem festas ali na frente. Gente, professor Marcos da Ministra aqui, um abraço, pesquisem e conheçam essas igrejas, vale muito a pena. Fui.